O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou ontem, no final do dia, a sua aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal, algo que já vinha sendo cogitado por ele ao longo dos últimos meses. Para a sua vaga, tem sido tratado já como certo que a escolha de Lula, o responsável pela próxima indicação, está entre dois nomes. Só que tem um detalhe muito importante e muito grave por trás dessa história que até agora eu não vi ninguém falando sobre, e é esse detalhe que faz com que essa decisão de Barroso se encaixe perfeitamente nos planos petistas de perpetuação no poder. Acompanhe aqui comigo. As motivações pessoais de Barroso para sair agora do STF são plausíveis dentro daquilo que se passa na cabeça dele. Ele já revelou em algumas entrevistas recentes que tinha um compromisso com sua falecida esposa deles tirarem um tempo somente para eles, mas como sua esposa faleceu em 2023, ele afirmou que não tem mais essa motivação. Ao que tudo indica, agora sua maior motivação parece ser uma crença de que sua saída neste momento poderia fazer com que o governo Trump não lhe sancionasse através da Lei Magnitsky e até revertesse a suspensão do seu visto de entrada nos Estados Unidos. Vale lembrar que a família de Barroso possui um apartamento de frente para o mar em Miami, na Flórida, avaliado em 22 milhões de reais e pago à vista. O imóvel foi comprado em 2013, antes ainda da entrada de Barroso na Suprema Corte. Eu, particularmente, acredito que a saída antecipada dele não mudará em nada as sanções dos Estados Unidos enquanto Trump ainda estiver na presidência. Mas é muito provável que Barroso acredite nisso. Agora, o que realmente importa nessa história para nós, cidadãos brasileiros, é aquilo que muda no Brasil com essa decisão anunciada ontem. Na prática, o presidente da República, que hoje é Lula, terá o poder de indicar um novo nome para a vaga. A pessoa indicada passará por uma sabatina no Senado, que deverá então votar para aprovar ou não essa nomeação. Hoje já é dado praticamente como certo que Lula escolherá entre dois nomes, Jorge Messias, que atualmente chefia a AGU, ou Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e atualmente apenas senador. Jorge Messias é um fiel militante de Lula e do PT há muitos anos e certamente cumpriria melhor o papel de fantoche ali dentro, se é que você me entende. Mas Pacheco é um nome já aprovado pelo sistema. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, de maneira ilegal, é importante ressaltar, defendeu publicamente a entrada de Pacheco na Suprema Corte quando uma nova vaga fosse aberta. Ideologicamente, os dois candidatos são até parecidos com Barroso, que sempre deixou muito claro que é de esquerda. Messias sempre deixou isso muito claro e Pacheco tem aproveitado agora o apoio que tem recebido de Lula para disputar o governo de Minas para expor a sua face mais militante. O que pode representar uma mudança significativa na corte é o limite ético de cada um. Barroso sempre foi de esquerda, sempre admitiu a atuação política da corte, sempre deu declarações polêmicas, mas nunca chegou ao nível de Alexandre de Moraes, por exemplo, em suas decisões. Se Messias ou Pacheco chegarão, só o tempo dirá. Só que a pior parte dessa história ainda está em um detalhe que não está sendo comentado, mas que faz toda a diferença para os planos petistas de perpetuação no poder. Barroso teria ainda 8 anos dentro da Suprema Corte. Ele chegaria aos 75 anos de idade, que é a idade limite para o cargo, em 2033. Quando isso acontecesse, sua vaga seria preenchida pela pessoa indicada pelo presidente da República em exercício naquele momento. Na pior das hipóteses, se Lula for reeleito em 2026, essa nova indicação seria feita já pelo seu sucessor. No entanto, a conveniente aposentadoria de Barroso neste momento abre espaço para que Lula indique um novo militante para permanecer por décadas no cargo. Pacheco hoje tem 48 anos, então ele ainda teria 27 anos dentro da Suprema Corte. O caso de Messias é ainda pior. Hoje ele tem 45, então poderia ficar 30 anos no cargo. Então veja só a situação. Em vez de ter um militante por mais 8 anos e correr o risco de perder esse voto certo dentro do STF dali em diante, Lula agora nomeará um substituto para garantir um dos 11 votos pelas próximas 3 décadas. As motivações pessoais de Barroso aparentemente fizeram dele o mais conveniente e mais fácil de tirar na corte neste momento para executar essa estratégia. Mas eu aposto que se Lula for reeleito em 2026, além de indicar substitutos para Luiz Fux e Carmen Lúcia, que se aposentam em 2028 e 2029, respectivamente, ainda lhe surgirá a oportunidade de indicar mais 1 ou 2 ministros por conta de coincidentes aposentadorias antecipadas de Gilmar Mendes ou Edson Fachin. Enquanto a legislação brasileira não for alterada para estabelecer mandatos fixos para ministros do STF, os planos de perpetuação no poder do PT
não serão interrompidos. E por falar em Lula e nesses planos, ontem, no final do dia, o presidente esteve na Bahia participando de uma cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras. Além do seu já tradicional discurso de negação da realidade de todos os escândalos envolvendo a estatal e o seu governo no passado, adivinha só qual foi a velha narrativa que ele trouxe mais uma vez? Ou seja, esse país não lembrava das pessoas. A gente tinha acabado com a fome em 2014, quando eu votei tinha 33 milhões de pessoas passando fome, e agora esse mês acabamos com a fome outra vez nesse país. Não, o PT não acabou com a fome em 2014 e não acabou agora. Lula utiliza o fato do país ter saído do mapa da fome da FAO, que é o braço da ONU voltado à alimentação e agricultura, para fazer essa afirmação falsa. Mas o próprio critério da organização desmente essa fala. Para que um país saia do mapa da fome, é preciso que o percentual da sua população em situação de subnutrição ou subalimentação não passe de 2,5%. No caso do Brasil, mesmo que 5 milhões de pessoas estejam passando fome, ainda assim o país fica fora do mapa da FAO. Segundo ponto, o próprio relatório da organização deixa claro que em alguns casos, como é o do Brasil, são utilizados dados oficiais do próprio país, ou seja, há possibilidade de manipulação nesses dados, pois esses beneficiam o próprio governo que os fornece. Terceiro ponto, coincidentemente, a FAO era presidida em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez, por um militante petista e ex-ministro de Lula, José Graziano. E agora, 2025, é presidida por um militante comunista, integrante do Partido Comunista Chinês e amigo de Lula também, Kyu Dong-yu. Agora, se você acha que já foi preciso ter muita cara de pau para contar essa mentira, é porque você ainda não viu o que ele disse pouco tempo depois. É muito estranho que eu seja o único presidente que não sabe falar inglês, e poucos deles conseguiram a respeitabilidade. E sabe por que eu conquistei respeitabilidade? Porque caráter e dignidade a gente não aprende na escola, a gente não compra no shopping, a gente não compra no shopping. A gente nasce e conquista do pai e da mãe da gente, e eu tenho dignidade e caráter para me fazer respeitar. E aí, qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Bom, mais do que nunca tem ficado claro que o conceito de democracia no Brasil não condiz com o verdadeiro significado dessa palavra. A sequência de acontecimentos nos últimos anos tem feito o cidadão brasileiro ficar cada vez mais preocupado com os riscos que o seu dinheiro e o seu patrimônio estão correndo. Pensando nisso, eu preparei um material exclusivo ensinando passo a passo como você, cidadão, pode resolver esse problema. O e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura foi escrito com base em um cenário hipotético e nada além disso, de um país cujo governo e judiciário parecem estar à caça de sanções, colocando sua população em uma situação de insegurança financeira gravíssima. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.